Se saber é igual a sentir, quando o meu sentir, quando a minha sensação mudam, o meu saber também muda. Aí eu coloco mais ainda. Se o saber que eu tenho muda, ele pode ser chamado de um verdadeiro saber? Uma dada perspectiva, ao sentir o suco de laranja, passo a senti-lo de um modo que talvez não seja o mesmo modo pelo qual você vai sentir esse mesmo suco. É, Mas aí veja uma coisa, Geisa. A questão então seria sobre o relativismo da sensação, né? A sensação muda quando muda a perspectiva e aquele que sente, ela pode mudar. Mas o que está em questão é algo mais profundo, mais pontualmente profundo. Eu estou dizendo que se sensação e saber são idênticos, enquanto eu estou sentindo, eu estou conhecendo. Mas quando eu paro de sentir, eu paro de conhecer. Na nossa investigação, a gente vai acabar para construir uma teoria do conhecimento. A gente precisa primeiro dizer o que é conhecer. É isso que Sócrates está tentando fazer. O que é saber? Né? Saber é igual a sentir? O que é o saber efetivo? Né? Essa pergunta vai surgir depois. Se eu sei, mas o objeto do meu conhecimento muda, ele pode realmente ser conhecido? O que é realmente conhecer? Né? Então, se o conhecimento que eu tenho, se os objetos do meu conhecimento são mutantes, mutáveis, eles se deixam apreender pelo meu conhecer? Se eles não se deixam aprender, como é que eu posso afirmar que conheço? Se é verdade que sentir é o que nos garante o conhecimento, como é que eu posso pensar sobre o nada e dizer que conheço o nada? Se para saber o que é o nada, eu tenho que saber ao mesmo tempo que o nada nem tem cheiro, nem tem cor. O nada, ele não tem nada que pertença ao âmbito da espaço e temporalidade e, portanto, ao âmbito das sensações. Ou seja, há objetos do conhecimento que não pertencem ao âmbito das sensações. Concordam? Os abstratos, os entes matemáticos em si mesmos pertencem ao âmbito da espaço-temporalidade e das sensações. Eu posso pensar coisas que transcendem as sensações. Se eu posso conhecer e sentir, não podem ser os mesmos. Não podem ser a mesma coisa. Então, isso derrubaria a tese de quem acha que sentir e conhecer são o mesmo. Eu só conheço se eu sentir. E aquele que conjectura filosoficamente e diz que pode conhecer o ser sem sentir a vida, esse não pode estar certo. Mas aí o filósofo pode chegar e dizer, tá, mas o ser, enquanto ser imutável, o ser real e verdadeiro, aquele que não muda, não pode ser sentido. Então, não é tão simples o problema. Ele abrange todas as perspectivas, todos os aspectos do que, numa abrangência maior, a gente pode chamar de conhecer ou de saber. Então, a pergunta sobre o que é saber, aí isso implica em outras coisas também. Suponha que eu seja um pedagogo que tenha como foco do meu ensino ensinar filosofia. Mas a pergunta que a gente encontra no Teteto, no Gorgias, em outros, sobre quem está apto a ensinar filosofia, culmina quando se pergunta qual é o objeto da filosofia. O objeto da filosofia não é o saber? Quem concorda que o objeto da filosofia é o saber, levante a mão. Olha, vou repetir. Suponha que eu seja um pedagogo cujo meu trabalho é ensinar filosofia. Se eu vou ensinar filosofia, qual é o objeto do meu ensino, né? Filosofia? E qual é o objeto da filosofia? Conhecimento de quê? Qual é o objeto da filosofia? É o todo para Plotino. Aí a Francisca respondeu que é o universal, Teixeira é quem sabe sobre os universais e os particulares. Então, eu não quero ensinar as pessoas a ensinarem filosofia. Como é que eu posso ensinar a ensinar filosofia sem saber qual é o objeto da filosofia? E o que é filosofar? Aí é cosmológica, aí é uma cosmologia. Os Não vamos seres. embolar o meio do campo, tá certo? Não vamos embolar o meio do campo. Vamos voltar para a pergunta, porque eu estou vendo que quanto mais eu pergunto, mais eu estou empurrando vocês para dentro de um buraco grande. Então vamos voltar um pouquinho para o âmago da questão. Vamos lá.
sentir e pensar, não, sentir e saber são o mesmo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Estar dentro de uma academia exige de nós que nós façamos mais do que darmos opiniões. A gente precisa investigar, por exemplo, o que fala Platão sobre isso, o que falam os outros filósofos sobre isso. Mas agora, nesse exato momento, se eu disser que sentir e saber são idênticos, eu tenho que dizer ao mesmo tempo que quando eu paro de sentir, eu paro de conhecer. Parece-me que cai por terra a tese do sensista. Aí eu sou obrigado a pensar, se o conhecimento não é idêntico à sensação, o que é o conhecimento? Se for sensação, eu não posso pensar sobre o vazio, sobre o nada, porque o nada não é sensação. Os eidos platônicos não são sensação. Eu teria que ser obrigado a dizer que há dois tipos de conhecimento: o conhecimento do que se pode sentir e o conhecimento daquilo que não se pode sentir. O conhecimento inteligível e o conhecimento sensível. E se eu quiser dizer ainda que há um conhecimento do sensível, eu tenho que dizer que, de algum modo, eu posso apreender algum objeto sensível. E a minha pergunta é: eu posso apreender com o meu pensar algum objeto sensível? Ou seja, se eu posso ter conhecimento efetivo da sensação. Como? Justifique sua resposta. Posso conhecer algum objeto sensível, ou seja, algum objeto que eu possa sentir, porque eu não posso. Me parece que você se contradiz. Primeiro uma resposta e depois o contrário. Como é que o mundo sensível ou a realidade sensível pode ser conhecida? Qualquer objeto sensível, como é que ele pode ser conhecido? Efetivamente. Para responder a isso, eu tenho que saber o que é conhecer. Eu tenho que saber dizer o que é saber. Como é que eu posso desenvolver uma teoria do conhecimento sem saber dizer o que é conhecer? Então vejam a importância da pergunta que está no texto. Primeiro, o que é saber? Em segundo lugar, se sensação e saber são a mesma coisa. Se eu disser que sim, eu tenho que admitir que quando eu paro de sentir, eu paro de conhecer. Mas se eu disser que não, eu tenho que admitir que conhecer é diferente de sentir. E para dizer que saber, ou conhecer, estou usando as duas palavras para uma coisa só. Se eu disser que saber é distinto de sentir, eu também vou ter que justificar isso. Eu tenho que dizer, então, que o conhecimento efetivo não se dá no âmbito da sensibilidade. Eu também posso dizer que a sensação não é idêntica ao conhecimento, mas ela propicia o conhecimento. O que é propiciar? Ela cria circunstâncias, condições a partir das quais eu posso conhecer. Mas para dizer isso, eu tenho que admitir que há algo dentro de mim que guarda o conhecimento que eu tenho, mas é diferente dos meus sentidos, esse algo. Por que é que eu tenho que dizer que isso dentro de mim, que pensa e sabe, tem que ser diferente dos sentidos, do meu corpo, das minhas sensações? Porque sobre as sensações, sobre os sentidos, eu tenho que admitir que eles mudam constantemente. Então, o meu corpo, como é mutável constantemente, as minhas sensações, como são mutáveis constantemente, eles não podem guardar o conhecimento. Entendeu, Natan? Assim, eu não posso guardar o conhecimento através do meu corpo, nem do meu cérebro, que também é sensível, né? Eu não posso guardar o conhecimento através do meu corpo, porque ele é feito de sensações. Ele é de natureza transeunte, de natureza impermanente. A impermanência não pode guardar permanentemente algum conhecimento. Então, na visão platônica, eu preciso ter algo dentro de mim, distinto do corpo e das sensações, portanto, que esteja apto a guardar o conhecimento, a sustentar o conhecimento. Porque o meu corpo não pode fazer isso. Por quê? O meu corpo muda, as minhas sensações mudam. E com essa mudança, muda também o conhecimento. O conhecimento não pode ser retido por algo que muda. É necessário que haja dentro de mim algo que nunca mude, para que eu tenha algum conhecimento efetivo e verdadeiro. O meu conhecedor, digamos, interno, precisa ser algo permanente, indestrutível, imortal e que nunca mude. Eu preciso ter um ser
que aperceba, né, que seja, digamos, o indivíduo da apercepção dentro de mim, talvez, que se mantenha uno, que não mude e que possa guardar a memória do conhecimento, possa organizar essa memória. O corpo não pode fazer isso. Os nossos sentidos são mutáveis. Me compreendem? Então, eu não posso desenvolver uma teoria do conhecimento confundindo o conhecimento efetivo com a imaginação, porque a imaginação, a icacia, ela é derivada do que muda, é derivada das sensações. Eu quero dizer assim, que toda imagem que você constrói dentro de você é mutável, por ser derivada das sensações. Aí eu peço a você um exemplo de alguma imagem que não seja primeiro uma sensação na sua vida. Alguém poderia me dar exemplo de uma imagem que você tem dentro de você, na sua mente, na sua psique, que não tenha antes passado por uma sensação? Está compreendendo isso? Tá. A pergunta que eu estou fazendo agora é outra. Eu estou te pedindo um exemplo de algo, de uma imagem que você tem dentro da sua psique, que não tenha sido primeiro uma sensação, ou dos seus olhos, ou dos seus ouvidos, ou do seu tato, ou do seu paladar, ou do seu olfato, ou da sua visão. Eu estou dizendo que todas as imagens, elas são ou derivadas das sensações, como visão ou do olfato. Você não pode ter dentro de você nenhuma imaginação que não seja derivativa dos seus sentidos. Você não pode ter. E como são derivadas dos sentidos, todas as imagens estão também em constante mudança. Se não houvesse dentro de você uma psique imutável, você não teria como reter o conhecimento. Compreendeu, Geisa? Bem, Platão, Descartes vai imitar alguma coisa, mas vamos a fundo aqui em Platão, para você compreender quais são as diferenças. Olha, eu só posso reter o conhecimento com algo que seja diferente da transitoriedade, da mutabilidade. Algo para reter, para organizar o conhecimento dentro de mim, precisa ser imutável. Se for mutável, ele não vai tornar permanente o conhecimento. E o conhecimento se torna permanente através da memória. A memória é a capacidade de minha alma de manter a lembrança, a recordação do que eu já vivi. Os meus sentidos não podem fazer isso, porque os meus sentidos não permanecem os mesmos nem por um segundo, nem por uma fração de segundo. Então, algo diferente dos meus sentidos é o meu pensador verdadeiro. Memória, né? Estou falando sobre memória. A memória, ela precisa ter algo permanente que a retenha, que a organize. E não pode ser os sentidos, porque os sentidos não são permanentes. Então, a sensação se transforma em percepção no momento que eu sinto e penso sobre o que eu senti. Aí sim é uma percepção. Eu sinto e depois eu vou raciocinar sobre o que senti. Mas quem está raciocinando, reorganizando a experiência, não é mais algo transitório, impermanente, mutável, pela simples razão de que algo mutável, ao mudar, faz também mudar toda a memória. Como toda imagem é transitória e impermanente, é necessário que haja algo dentro de nós que seja para guardar a memória. Então, quem lembra em nós, quem recorda em nós, não é o corpo, é aquilo que é de natureza permanente, imutável, imortal. Já expliquei, porque se fosse de natureza mutável, mudaria a todo instante. E o que muda a todo instante não guarda a memória. É como mais ou Professor menos, Raci, eu vou fazer uma analogia, mesmo correndo o risco de não ser completamente feliz com ela. É como se você quisesse guardar alguma coisa no ventilador ligado. Você pode guardar poeira na hélice de um ventilador ligado? Aparentemente sim, mas isso é uma impossibilidade. Então veja, Antônio Carlos, há dois aspectos de um ser humano que você pensa de modos diferentes. Você conhece os movimentos de alguém, mas conhecer os movimentos, os comportamentos de alguém não é um conhecimento
conhecimento absoluto, porque esses comportamentos podem mudar, mas é possível pensar a essência de alguém, aquela essência imutável. Então, para Platão, só se pode conhecer efetivamente o imutável, o imortal, as coisas imutáveis e imortais. As coisas permanentes podem ser conhecidas por nossa alma, por quê? Porque nossa alma é dessa natureza imortal, permanente. Se ela não fosse assim, você, enquanto ser humano, se você não fosse uma alma que tem um corpo, não haveria nenhuma condição de haver de haver o saber, o conhecimento. Porque é necessário algo permanente que reorganize o impermanente. E aí, quando ele faz a pergunta, sentir e saber são o mesmo, está preludiando uma resposta futura para o que é o verdadeiro conhecimento, para o que é o verdadeiro saber. Então, essas provocações que eu acabei de fazer com vocês, elas são didaticamente adequadas no sentido de vocês voltarem para o texto, de nós voltarmos para o texto e compreendermos passo a passo do texto. Vocês notaram que ele diz 143A, esse texto que eu estou colocando para vocês hoje, tem essa diagramação, 143A, 143B, né? Vocês notam que ele de vez em quando falava isso, né? Ele está dizendo assim, eu estou dizendo, essa diagramação foi feita nos textos originais para facilitar a retenção de certos conceitos, de certos argumentos. Quando Sócrates diz no texto que ele tem a mesma profissão da mãe, e essa profissão se chama maêutica, que é a arte de fazer parir o conhecimento que já está dentro do ser humano, do homem, ele também está dizendo assim, o conhecimento é inato, o verdadeiro conhecimento é inato, porque o verdadeiro conhecimento é o conhecimento efetivo é o conhecimento sobre as coisas imutáveis. E as coisas imutáveis só podem ser conhecidas pela alma, porque a nossa alma, é da mesma natureza, imutável, permanente, imortal, indestrutível. Enquanto tal, ela surge, ela é gerada no mesmo momento em que são gerados todas essas qualidades, imortalidade, permanência, amor, os eidos, né? A alma surge com eles desde sempre e para sempre. Já as sensações, elas são só aparências, elas não podem ser retidas. Então, das sensações, da realidade sensível, a apreensão mais verdadeira que se pode fazer delas é de que elas são inapreensíveis. Exatamente. E não só isso, elas eram responsáveis por arrumar o marido certo para as mulheres, você viu? Elas não só conheciam a forma correta, a forma mais harmoniosa, mais adequada das mulheres fazerem os filhos nascerem, mas elas sabiam justamente quais seriam os melhores filhos para aquela mulher e qual seria o melhor homem para nascer o filho com a qualidade que seria mais adequada para toda mulher, para cada mulher. Então, o trabalho da parteira não era simplesmente tirar o filho de dentro da mulher, mas preparar de modo absoluto, ou seja, desde a escolha do homem para aquele filho, né? Já no que diz respeito a Sócrates, em sua maêutica, o trabalho dele é reconhecer, é fazer com que aquele que está sendo guiado por ele reconheça-se a si mesmo em sua própria natureza e que reconheça que todo conhecimento que ele busca já está dentro dele, por ser inato. Ou seja, o professor não pode fazer nada a não ser lhe mostrar que o que você pode conhecer já está dentro de você já tem esse conhecimento. E de que o verdadeiro conhecimento não pode vir de fora para dentro. Que, na verdade, ninguém pode aprender a filosofia, porque você pode recordar os objetos filosóficos, que você já tem no âmago do seu ser o conhecimento sobre esses objetos. E desde sempre para sempre. Então, o texto vai
vai se desenvolvendo nessa perspectiva. O primeiro passo é provocar o interlocutor sobre, buscando, no caso Teeteto, buscando uma resposta sobre o que é conhecer. A diferença entre conhecer e saber, depois o que é saber. E mais adiante, se saber e sensação são a mesma coisa. Então, o que é que eu quero de vocês? Que vocês perscrutem os argumentos, que vocês dialoguem com o diálogo e que vocês retirem, guiado pela diagramação, retirem do texto as diversas noções implícitas que dizem respeito às diferenças entre sentir e pensar, as diferenças entre saber e conhecer, as diferenças entre alma e corpo, as diferenças sobre os objetos do saber e principalmente o que é o saber. Porque é aí que você realmente está fazendo uma teoria do conhecimento. Quando você diz o que é saber. Vocês vão ver durante a leitura do texto que às vezes Sócrates pergunta o que é o saber e seu interlocutor responde quantos são os saberes. O saber do alfaiate, o saber do padeiro, o saber do músico. Foge a resposta. Não está perguntando quantos saberes, quantos objetos do saber existem. Está perguntando o que é o próprio saber. E aí você vai encontrar questionamentos profundos sobre quem está apto a ensinar filosofia. Como é que você pode ensinar a ensinar, ensinar a ensinar? Ou melhor, como é que você pode ensinar, convencer a convencer, se você também não sabe qual é o objeto do convencimento? A pergunta, o que eu estou querendo dizer é, como você pode ensinar se não há um objeto do seu ensino? E como é que você pode continuar dizendo que sua arte é a de ensinar se você não está dizendo sobre o que você ensina? E como é que você pode dizer que ensina a ensinar filosofia se você não sabe filosofar? Como é que eu posso me formar para ser professor de filosofia se eu mesmo não sei filosofar? Eu não sei responder o que é filosofia. Então, o sofista, ele vai dizer que a arte dele é ensinar a ensinar. Ele é o cara que sabe de tudo. Ele é aquele que quer pegar todos os filósofos e dizer a cada filósofo como é a arte de ensinar filosofia. Mas ele próprio não sabe o que é filosofar, não se aprofunda na discussão dos objetos filosóficos. Quais são os objetos filosóficos? Quais são os objetos que a filosofia pode pensar? A filosofia pensa sobre ética, a filosofia pensa sobre política, a filosofia pensa sobre o ser, a filosofia pensa sobre a verdade, mas ela o faz filosoficamente, ela não faz cientificamente, ela não faz artisticamente, ela faz filosoficamente. E para fazer filosoficamente, você precisa ser o quê? O que é que você precisa ser para fazer algo filosoficamente? Se vai ser filosoficamente, o que é que eu preciso ser para fazer? Eu preciso ser um conhecedor da filosofia. Eu diria, nas palavras de meu antigo orientador, que no mínimo você precisa ser filosofante, um estudioso dos filósofos. Você precisaria ser um estudioso dos filósofos, compreender os argumentos desses filósofos. O que é o argumento da reminiscência, o que é o ser em Parmênides, o que é o devir em Heráclito, o que é a permanência em Parmênides, o que são os eidos em Platão, e mais antigamente, o que é a alma para Homero, o que é Odisseia, o que é Ilíada, como surge o pensamento grego com a invasão dos dóricos no mar Egeu, a união de vários povos, uma Grécia que antes se inspira nos titãs, em deuses que eram mais monstruosos do que humanos. Eu tenho que saber refazer o caminho do pensamento ocidental, lembrando que Homero inaugura uma nova forma de pensar as coisas, ao humanizar os deuses, né? Ao politizar os deuses, ou melhor, ao humanizar os deuses. Eu tenho que saber como é que os fisicói engendram seus argumentos para chegar à conclusão através de um pensamento de encadeamento. Eu preciso saber explicar por que é que Tales de Mileto é o primeiro filósofo. Mas não é só dizendo que ele disse que a água é a arqué de tudo. Eu preciso entender, compreender como é que Tales chega a essa
visão, como é que Heráclito chega à sua própria visão. Eu preciso ter a filosofia como escopo do meu trabalho. E eu só posso saber ensinar filosofia na mesma medida em que eu conheça o desenvolvimento cronológico do pensamento ocidental. Enquanto aquele que pretende ensinar a ensinar, no mínimo, eu posso ser alguém que lhe dá sugestões de como organizar uma aula. Mas se você está tendo já a experiência como professor, quem é que está tendo aí a experiência como professor? Já digam aí. Todo mundo, né? Então, vocês, pouco a pouco, vão se tornando colegas nossos, deixando de ser alunos e se tornando colegas. Na medida em que vocês forem se tornando colegas, professores, vocês vão percebendo que nem sempre o planejamento vai ser executado. Porque quando você chega numa dada sala de aula, o teu planejamento, de acordo com a situação, ele vai mudar. Você vai mudar. Você vai começar o começo no fim, você vai colocar o fim no começo, você vai mudar alguma coisa. Eu não estou dizendo que não seja bom planejar, não é isso que eu estou dizendo. Mas você vai perceber que o processo do filosofar, do ensinar filosofia, é um processo vivo. Ele flui de acordo com a necessidade do momento. É claro que você tem que ter um plano, um cronograma, você tem que obedecer uma burocracia. Mas isso não lhe garante que você afete os alunos através de um método absoluto. Como se a filosofia pudesse ser confinada a um método absoluto. Como se ela estivesse subjugada a um único modo de ser. Ela em si é seu próprio objetivo. Vocês sabem que a filosofia é seu próprio objetivo. Você pode organizar a história da filosofia, porque ela é feita de datas, de ocorrências pontuais. Mas o exercício do filosofar é um exercício de vida, vivo. Você precisa aprender a arte de fazer parir de dentro dos alunos aquilo que eles já trazem. E isso exige de você o reconhecimento de que cada aluno tem digitais diferentes, tem situações diferentes. Cada mente, cada psique que você recebe numa sala de aula está vivenciando um mundo diferente. É quase como a gente traduzindo a mesma coisa que Sócrates está dizendo, que a arte da parteira não é só a arte de retirar o feto de dentro do corpo brutalmente. Não. É o reconhecimento de qual marido é melhor, de qual didática é melhor, o que está dentro de um aluno, sabe? É o feeling, a percepção de um momento, do filosofar enquanto coisa viva que causa um patos, uma afetação. Esse exercício é muito diferente de você condicionar os alunos a fórmulas tradicionais, a datas, a épocas, que também são necessárias, mas que sozinhas elas não têm o poder e a capacidade de substituir o âmago mais profundo e precioso a que se destina a filosofia, que é mudar e dar autonomia aos alunos no pensar. O enquadramento da mente dos alunos em respostas prontas é um confinamento da mente, não é uma abertura, não é aquela abertura a que se destina o patos filosófico. É um confinamento, parte de um processo. Então é necessário repensar quem está apto e quem pode ensinar a filosofia, quem pode ensinar a filosofia. É como o Natan fez a pergunta ontem, Natan, no nosso encontro de leitura de textos filosóficos, você me perguntou se os textos podem ser atualizados. Veja que o Teeteto foi escrito há mais de 2000 anos. Mas essa é uma questão muito atual. O que é ensinar filosofia? Quem está apto a ensinar filosofia? Será que existe uma arte absoluta de ensinar a ensinar? Essa é uma questão muito presente no Teeteto. E é uma questão indispensável a uma teoria do conhecimento. Vocês me entendem? Indispensável. Então, o Teeteto, do começo ao final, vai ser um diálogo que vai lhe levando no envolvimento de uma interlocução entre
Sócrates, Teeteto, Teodoro e todos os outros que estão presentes, desde o escravo que lê o diálogo aos personagens iniciais, que é um texto que foi copiado através de perguntas feitas a personagens que estiveram presentes. É um texto que foi escrito recentemente, mas sobre algo que já tinha se passado. Acho que Sócrates não estava mais no corpo. Então, há toda uma completude que precisa ser levada em consideração na hora de você capturar o verdadeiro espírito desse texto. Ele envolve muitas questões. Ele envolve a questão do aprender, ele envolve a questão do ensinar, né? E mais tarde, a pergunta sobre qual a importância da sensação no conhecimento, ela é retomada, por exemplo, por Kant, já no prefácio, onde ele começa a traçar os juízos sintéticos a priori e definir o que é o conhecimento, a importância da imaginação no conhecimento, né? Toda essa complexidade de argumentos e questionamentos presentes no Teeteto vão dar base, vão dar lastro para os modernos contemporâneos criticar ou abraçar as teorias socrático-platônicas presentes num diálogo como o Teeteto. Então, é preciso levar em consideração tudo isso, e a pergunta sobre se sensação e saber são o mesmo, se são idênticos, é necessário para respondê-la você compreender a impermanência e, portanto, o devir. E qual é o filósofo do devir? Hein, Natan? Qual é o filósofo do devir? Heráclito de Éfeso. E qual é o filósofo da permanência, da identidade? É Parmênides. Então você não pode pensar sobre essa questão da diferença ou da identidade entre sensação e saber sem trazer de volta pré-socráticos que foram mestres de Platão, de Sócrates, porque Sócrates foi discípulo de Parmênides, foi discípulo de Heráclito. E aí o que ele pensa através de um engendramento, com aquilo que lhe aconteceu. Platão pensa através de engendramentos, trazendo de volta o mito, né? Ninguém escreveu mais mito do que Platão. Platão fala contra a arte, até contra a poesia, mas ele fala não contra especificamente, propriamente contra a arte, a música, os poetas. Ele fala contra o sentido de uma poesia e o sentido de uma arte, querendo resgatar um sentido que ele considera que seja um sentido verdadeiramente filosófico. Aí ele próprio levanta sérias críticas, como no livro 10 da República, mas ele levanta essas críticas para salvar a poesia e a arte de uma Grécia, de uma Atenas, mais propriamente dita, que estava degradada politicamente, e degradada, segundo o juízo que ele faz, por causa dos aedos que contavam a história, as poesias, os versos sobre os deuses e educavam os jovens para seguir os exemplos dos deuses. Então ele é um revolucionário da época que vai fazer uma série. Estou falando de Sócrates, né? Descrito por Platão. Ele levanta uma séria crítica e é por isso que ele é condenado, porque ele traz um novo modo de pensar sobre os deuses, sobre a poesia, sobre a tradição. Né? São aquelas fases, desde a invasão dórica no Mar Egeu até o surgimento de Homero, depois Hesíodo, os pré-socráticos. Isso é o desdobramento de um pensamento que é o pensamento que nos habita, porque somos gregos no nosso modo de pensar. E pensar sobre o que é conhecer é, inclusive, uma volta que o pensamento ocidental faz sobre si mesmo. É o meu pensamento pensando a si mesmo, é o pensamento grego pensando a si mesmo. Quando eu pergunto o que é conhecer, quando eu pergunto o que é saber, ou quando Sócrates o faz, no livro Teeteto, ele está indo na direção da possibilidade de uma teoria do conhecimento. Esse é o escopo do nosso trabalho. Então, na nossa avaliação, o que eu pretendo é que vocês tenham compreendido pelo menos um dos argumentos que Sócrates utiliza para expressar sua visão sobre esse problema.